Vocês perguntam, eu respondo. Qual a diferença entre verbos e adjetivos? Então, nesta semana, eu recebi esta mensagem aqui. Ich habe eine Bitte. Wie kann man wissen, welche Adjektiv und welche Verb ist? Então, na verdade, a pessoa quer saber qual a diferença entre verbos e adjetivos. Então, nesse vídeo, eu explanei aqui a diferença deles. Então, em primeiro lugar, o que é um verbo? Então, o verbo faz parte da classe de palavras que exprimem uma ação de uma frase, tá? Ou uma atividade, um estado, uma mudança de estado, ou um fenômeno da natureza. O verbo possui as seguintes flexões. Então, o verbo, ele é conjugado, tá? Muitas pessoas, às vezes, falam, eu não sei declinar verbo. O verbo não se declina, o verbo se conjuga. E como que nós conjugamos o verbo? Então, o verbo, nós vamos conjugar de acordo com a pessoa. O que seria isso? Então, por exemplo, os pronomes pessoais, né? Ich, sie e wir. Tem outros ainda, né? Mas eu só exemplifiquei aqui alguns. O verbo também vai ainda ser conjugado de acordo com o número, singular ou plural. Então, nós temos os pronomes pessoais no singular e também nós temos os pronomes pessoais no plural. E, por último, nós também ainda vamos conjugar o verbo de acordo com o tempo. Por exemplo, presens ou pretérito. Então, aqui só exemplo. Claro que tem mais tempos verbais aqui, né? No idioma alemão, chamamos os verbos de Tunwörter. Por que eles têm esse nome? Porque nós fazemos alguma coisa quando nós vamos inserir o verbo numa frase, certo? Então, nós vamos fazer alguma ação. Por isso que se chama Tunwörter. Então, nós temos alguns exemplos desses Tunwörter aqui. Laufen, schwimmen, tanzen e, por último, singen. Então, esses são os Tunwörter. Então, esse aqui era um resumo breve do que é um verbo. Agora, eu vou explicar o que é um adjetivo. Então, adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou uma característica de algo ou alguém. Ou seja, eu posso qualificar uma pessoa e também posso qualificar um objeto ou caracterizar uma pessoa ou um objeto, tá? Adjetivos podem ser feitos com a pergunta wie, como. Nós perguntamos como que algo é. Por exemplo, aqui, schön, lindo. Então, nós perguntamos como que alguma coisa é. Por exemplo, caro. Wie ist das Auto? Schön. Como que é o carro? Bonito, lindo. Oder groß, grande. Blau, azul. Inteligente. Então, uma pessoa ela é inteligente, é uma característica de alguém, né? Então, esses são alguns exemplos aqui. Agora vamos para as frases, para vocês entenderem melhor. Das Haus ist klein. Aqui agora eu coloquei a estrutura de uma frase, como que a gente deve fazer para descrever algo ou alguém. Então, eu vou descrever a casa. Das Haus ist klein. Eu vou colocar o verbo depois do sujeito e depois o adjetivo, né? Então, essa, na verdade, é a forma mais fácil de caracterizar algo ou alguém. Próximo exemplo. Klaus schreibt schön. Então, eu vou fazer a pergunta. Como que Klaus escreve? Wie schreibt Klaus? Klaus schreibt schön. Ele escreve bonito. A letra dele é linda. Então, aqui, de novo, o verbo eu vou colocar depois do sujeito. E aqui o verbo sempre é conjugado de acordo com o pronome pessoal do sujeito, tá? Então, Klaus, ele faz parte da terceira pessoa do singular. Então, eu vou, obviamente, também conjugar o verbo de acordo com a terceira pessoa do singular. E o schön é um adjetivo do verbo, não de Klaus, né? Então, aqui o adjetivo do verbo, como que ele escreve? Wie schreibt Klaus? Então, bonito. Ele escreve schön. E por último, das ist ein schönes Auto. Então, o que acontece aqui? O schön, o adjetivo, agora pulou para frente do substantivo, do auto. Por que isso? Essa é uma outra forma de eu também caracterizar ou qualificar um objeto. Aqui, então, na verdade, sempre quando eu vou colocar o adjetivo na frente do substantivo, eu vou ter que declinar ele, tá? Por isso que eu falei no outro exemplo, que é a forma mais fácil de qualificar algo ou alguém. Aqui, daí você já tem que declinar, de acordo com o dativo, acusativo, nominativo ou genitivo,
o adjetivo, tá? Então, aqui, das ist ein schönes Auto. Então, nós estamos aqui qualificando ou caracterizando o carro. Então, este aqui era um vídeo breve explicando a diferença entre os verbos e os adjetivos. Se vocês quiserem deixar abaixo um comentário, né, agora colocando em prática tudo isso que eu ensinei aqui, podem ficar à vontade. E se vocês também quiserem que eu faça mais vídeos explicando outros assuntos, com muito prazer eu vou fazer isso para vocês também.